Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal e nesse vídeo de hoje eu vou te explicar o que é a modelagem numérica CFD, o porquê utilizar esse tipo de modelagem para resolver os problemas de hidráulica do dia a dia e quando você vai utilizar essa técnica, tá? Então, antes da gente já passar o conteúdo aqui para vocês, eu queria pedir para vocês deixarem aqui o seu curtir no vídeo aqui embaixo, se você se interessa por esses temas de hidráulica, drenagem, modelagem, hidrologia. E você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações para que você possa receber mais vídeos como esse futuramente. Bom, pessoal, então o que é a modelagem numérica, mais conhecida aí no campo de hidráulica, né, como CFD, tá? Então, CFD é uma sigla inglesa, né, que quer dizer Computational Fluid Dynamics, tá? Ou seja, traduzindo para o português, fluidodinâmica computacional. E a fluidodinâmica computacional, o CFD, ele vai ser responsável por integrar, né, as equações da mecânica dos fluidos com a resolução dessas equações através dos métodos numéricos, né? Então, dentro da área de hidráulica, de drenagem, um dos métodos numéricos mais utilizados para a resolução desses problemas mais complexos é o método dos volumes finitos, tá? Ou seja, imagine que você tem uma gama de equações da mecânica dos fluidos, né? Lá do McFlu, que você viu lá na faculdade, ou você está vendo na faculdade, né? Então, essa gama de equações que acabam governando o seu escoamento, acabam dando as diretrizes para o seu escoamento, essas equações elas são resolvidas, tá, através de um método numérico, que dentro do CFD o mais comum é o método dos volumes finitos. Então, pessoal, dentro desse cenário, nós temos uma grande divisão, né, que nós temos que colocar na nossa mente para que nós possamos ter clareza de como funciona o CFD. Existem os métodos analíticos, né, que resolvem as equações, resolvem os problemas de uma forma extremamente precisa, né, porém eles são bastante limitados, né, ou seja, se você tem uma geometria mais simplificada, se você tem um cenário muitas vezes mais simplificado, os métodos analíticos vão te ajudar a resolver esses problemas, né, com bastante precisão, porém ele não vai evoluir muito para um cenário mais complexo, né? Então, se você precisa resolver um problema mais complexo, com mais variáveis, com situações de contorno mais complicadas, né? Então, os métodos analíticos eles chegam até um teto, né? Até um limite ali de poder de resolução e a partir daí eles não têm mais eficiência, né? Não conseguem mais dar conta da complexidade dos fenômenos que acontecem dentro da área de hidráulica, tá? Então aí entra os métodos numéricos, tá? Então, dentro dessa dificuldade de se encontrar um método, uma solução para a resolução do seu problema, entra o método numérico, que nesse caso, falando aí do campo de hidráulica, seria o mais utilizado, o método dos volumes finitos, tá? Então, dentro dos métodos numéricos, nós temos uma perda aí de precisão, tá? Ou seja, nós não temos a mesma precisão que nós tínhamos nos métodos analíticos, tá? Porém, você tem um range, né, uma faixa de aplicação desses métodos para resolução de problemas muito maior, né, uma faixa extremamente grande, né, ou seja, ele é utilizado para quase tudo. Então, para todos os problemas que nós temos aí do campo de hidráulica, né, ou quase todos, os métodos numéricos são capazes de dar uma solução para você. Porém, né, como nem tudo é vantagem, né, pessoal? Nós temos aí uma perca de precisão. Ou seja, você partindo do método analítico, que você tem uma alta precisão, e migrando para um método numérico, para um cenário mais complexo, você perde um pouco dessa precisão, porque dentro dos métodos numéricos se trabalha bastante com interpolação, aproximação, então nós não temos a mesma precisão do que um método analítico. E dentro desse problema de precisão, é aconselhável, né, que dentro do seu modelo numérico, computacional, bonitinho, você tenha um refinamento da sua malha computacional, né? Ou seja, dentro de um cenário, de um modelo numérico, você vai ter pequenas células, que são os volumes de controle, né, que vão interagir uma célula com a outra e vão gerar milhares de cálculos, né? Ou seja, você tem um esquartejamento do seu problema
e a solução em pequenos pedaços que depois vai ser integrada no final, né? Então, dentro desse método, é interessante que seja feito o refinamento desse volume de controle para que a célula seja suficientemente pequena, né, para te dar um resultado mais próximo à realidade, né? Seja avaliada a convergência do resultado e diversos fatores, né? O mais importante para vocês, pessoal, é entender que os métodos analíticos, eles são mais precisos, porém mais limitados, né? E os métodos numéricos são menos precisos, porém têm uma faixa de aplicação gigantesca, né? E nessa dificuldade de precisão existem aí ferramentas para minimizar ao máximo os erros dos métodos numéricos. Então, pessoal, quando você vai utilizar, né, vai fazer uso aí dos métodos numéricos para a solução dos teus problemas aí hidráulicos, né? Um dos cenários mais simplificados que nós temos hoje dentro da área hidráulica de drenagem é um cálculo de uma canalização, por exemplo, né? Então imagine que você tem uma seção hidráulica de um canal retangular que seja, com uma vazão X, uma altura Y, uma largura Z, uma geometria padronizada ali de uma seção hidráulica de canal, tá? Retangular. O que acontece, pessoal? Hoje, né, existem aí diversos métodos para solucionar esse problema da canalização, tá? Trabalhando, por exemplo, com o regime de escoamento permanente uniforme, então é bastante utilizado as equações de Manning, né, Chezy-Manning, ou seja, você tem já um método estruturado para resolver esses problemas, né? Então, dentro desse método, você vai precisar da rugosidade do material, raio hidráulico, área hidráulica, né? Então, existem aí os inputs que você precisa colocar, mas com as formulações já conceituadas, você tem um resultado já para o seu problema, para esse cenário simplificado de um canal, né? Lembrando que o escoamento permanente uniforme, ele é uma simplificação onde leva em consideração que a declividade do fundo do canal tem a mesma declividade que a linha d'água, e essa declividade da linha d'água é a mesma da declividade da linha de energia, né? Ou seja, você tem ali 3 linhas com a mesma inclinação. Então, dentro desse cenário mais simplificado, você já tem aí métodos conceituados, né, que você pode aplicar para resolver o seu problema de uma forma mais simples. Ou seja, se você jogar numa planilha de Excel, né, você consegue resolver sem precisar muitas vezes usar um programa, um software ou alguma ferramenta mais elaborada, né? Então, dentro dessa área simplificada, eu sempre falo o seguinte: problemas simples, soluções simples, né? Então, você já resolve esse problema com uma solução simples. Agora pensa comigo, imagine que você tem esse mesmo canal e ao longo da extensão desse canal você tem uma variação de declividade, você tem uma variação de largura desse canal, você tem um trecho que ele tem uma declividade muito forte, você vai fazer uso de degraus de dissipação, né? Ou seja, vai mudar um pouco o escoamento para um regime de uma escada dissipadora, vai chegar um afluente nesse canal que também vai perturbar ali a sua lâmina d'água. Então, esses cenários, tá, pessoal, que podem ser um pouco mais complicados ou muito mais complicados, né? Esses cenários, nós temos aí um cenário complexo. E para esses cenários complexos, aí a opção de se trabalhar com ferramentas que utilizam métodos numéricos são bastante válidas, né? Visto que o seu cenário é bastante complexo. Então, pessoal, dentro dessa dificuldade, né, os métodos analíticos já não conseguem te dar um respaldo interessante, né, visto que você tem uma complexidade maior. Então, os métodos numéricos tendem a te dar esse suporte maior e essa possibilidade maior de avaliação do problema, né? Lembrando que você tem aquela redução de precisão, né? Mas dentro do processo da modelagem você pode trabalhar com diversos fatores ali para você reduzir o mínimo possível, né? Deixar um erro mínimo possível, né? Ou seja, reduzir ao máximo ali o seu erro, né, de cálculo, tá? Então temos essa possibilidade para esses cenários mais complexos, tá? Então, pessoal, outra técnica bastante comum na engenharia é a modelagem física, né? Ou seja, você criar em laboratório o seu cenário hidráulico mais complexo, né, que você precisa resolver, com um modelo reduzido, né? E dentro desse modelo reduzido, você avaliar os resultados, né, e auxiliar na decisão, na tomada de decisão do seu projeto, né? Então, existe essa técnica que é bastante antiga, né, que é bastante utilizada também dentro da engenharia, tá? Essa técnica, ela não é substituída pela modelagem numérica, tá? Ou seja,
Ah, agora que eu tenho modelagem numérica, eu tenho softwares de computador, eu tenho toda a tecnologia ao meu favor, eu não preciso mais da modelagem física. Não é assim que funciona, tá? A modelagem numérica, ela vem para somar e ela não vem para subtrair, tá? Então, o que acontece? Se você vai criar um modelo físico reduzido, né, de uma barragem, por exemplo, né? E aí, depois de você rodar esse modelo, você precisa altear essa barragem ou fazer alguma alteração na barragem, né? Nessa etapa de complemento, digamos assim, da sua modelagem, o modelo numérico se encaixa perfeitamente, né? Porque você faz uma modelagem física, né? Valida essa modelagem física e ao invés de fazer a sua segunda modelagem, terceira, quarta, quinta modelagem física, a partir daí você pode criar um modelo numérico, calibrar os resultados com o que você obteve no modelo físico e a partir daí então trabalhar dentro dessa plataforma digital que é a modelagem numérica, tá? Qual que é a vantagem, quais são as vantagens desse processo? Primeiro que você não vai gastar mais com outros modelos físicos que são caros, né? O tempo também para a construção desses modelos também é um tempo elevado, né? Então você tem ali um tempo mais enxuto e também um custo reduzido, né? Então, criou o primeiro modelo físico, né? Validou esse modelo, a partir daí você tem a possibilidade de entrar no campo numérico, criar um modelo numérico, calibrar esse modelo com o resultado do físico e a partir daí criar outros modelos com alteração de altura, de largura, de revestimento. Então você tem essa possibilidade dentro da modelagem numérica. Então, pessoal, por que você vai utilizar a modelagem numérica, o CFD, para a resolução dos seus problemas de hidráulica, né? Porque muitos problemas são bastante complexos que os métodos analíticos não dão conta de resolver e aí você pode recorrer sim a uma modelagem numérica para a solução desse problema. Ao invés de você criar diversos modelos físicos, né, com pequenas alterações, você também pode criar então um primeiro modelo físico e os demais modelos no formato numérico, calibrados e validados. Outro ponto bastante importante, pessoal, é o avanço da tecnologia, né? Então, se você for pensar em modelagem numérica lá em 1900 e bolinha, não tinha nem computador direito, não tinha tecnologia, não tinha softwares, né? Então, hoje nós temos um avanço computacional, nós temos os softwares disponíveis, né? Diversos algoritmos para a resolução dos problemas. Então, nós temos sim um avanço da tecnologia que veio somar bastante para essa área de modelagem numérica, né? Então, hoje em dia nós temos mais possibilidades, mais escolhas, né? Então existem diversos softwares, existem diversos métodos, existem diversas formas de você resolver esse modelo numérico, né? Ou seja, dentro da modelagem numérica é importante que você entenda, né, a teoria que está por detrás das coisas, né? Ou seja, a base da mecânica dos fluidos que está por trás ali do seu problema, tá? Mas não dá para você calcular na mão, né? Realizar todos os cálculos na mão, senão você ia levar uma vida inteira para resolver, quiçá, um problema que seja, né? Então, não dá. Então, aí que entra o computador para te auxiliar a ser esse braço mesmo mecânico de resolução dos equacionamentos, né? Então, tem essa dinâmica que hoje em dia existe no mercado, né? Mas pensando aí 30, 40 anos atrás, não tinha. Em alguns cenários também, pessoal, a modelagem física ela é impossível de você realizar, né? Então, por exemplo, previsão de tempo, né? Mudança de nuvens, nuvens carregadas, não carregadas, ação do vento. Então, todo esse cenário, né, de previsão do tempo, por exemplo, não é possível você modelar isso fisicamente em laboratório, né? Pelo menos até hoje ninguém criou nenhum modelo nessa linha. Então, dentro dessa área, você tem a possibilidade também de criar modelos numéricos, né? E observar que esses resultados dos modelos numéricos, por não ser calibrado com o modelo físico, devem ser levados em consideração em muitos casos, né? Como resultados qualitativos, né? Ou seja, você tem uma previsão média do que vai acontecer. Agora, se esse modelo numérico ele for calibrado com os casos reais, né, os acontecimentos reais, aí você tem uma acurácia melhor nesse resultado. Mas dentro desses campos onde você não consegue modelar fisicamente, entra também a opção da modelagem numérica. Bom, pessoal, então esse vídeo é mais para te dar um start aí, uma base inicial do que é a modelagem numérica, quando você pode utilizar, o porquê utilizar essa técnica, né, esse método para resolver os seus problemas. Espero que você tenha gostado. Eu vou soltar mais vídeos no canal também sobre esses temas, mostrando também casos
de modelagens numéricas, dando dicas de softwares e tudo mais, tá? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora, tá? Clica aqui embaixo, se inscreva no canal, acione o sininho, divulgue esse vídeo também para os seus colegas aí de trabalho que também atuam nessa área de modelagem hidráulica, drenagem, né? Eu acredito que essa área é bastante carente, né? Falando aí de drenagem, hidrologia, hidráulica, modelagem, então mais carente ainda de informações, principalmente em português, né, para o nosso país. Então, você ajudando a divulgar ou curtindo, né, ou se inscrevendo no canal, auxilia com que a plataforma divulgue mais esse vídeo e chegue em mais pessoas, tá? Se você gostou desse vídeo e quer passar para algum colega seu, compartilhe e se inscreva aqui também no canal para você receber os próximos vídeos que eu vou publicar aqui na plataforma, tá bom? Pessoal, grande abraço para vocês e até a próxima.